Ao vivo! Live da hora nona! Uhul! Hoje com meu brother, Pastor Adonias. Pastor Adonias é fera, hein? Ei, Suelen. Ei, Marcele. Deixa eu acenar aqui pra vocês. Vocês estão bom? E aí, como estamos? Querem pedir um versículo? Suelen, pede um versículo aí para eu pregar. Hello, DR derrapa. Ai, ai. Bora nona. Vamos esperar. Pastor Adonias, ele que era da Terceira Igreja Batista de São Mateus, agora ele é da Segunda Igreja Batista de Campos dos Goitacazes. Eliane, fala, Beck. Welcome back. Pede um versículo aí, gente. Bota aí seu versículo preferido para eu pregar para você enquanto Pastor Adonias não chega. Pastor Adonias está chegando aí. Daqui a pouco ele tá por aí. Enquanto ele não chega, vamos batendo um papo. Faz uma pergunta aí, manda aí um versículo pra gente pregar. Vamos fazer uma hora. Falar sobre o versículo. Qual versículo? Qual versículo? DR derrapa. É doutor derrapa. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Provérbios. Provérbios o que, meu querido? João Vitor, filho de Marataízes. Tamo junto. Qual que é o versículo? Diz aí. Qual capítulo, qual versículo? Fala aí pra nós, que a gente prega agora. Pastor Adonias Júnior. Daqui a pouco ele tá por aí, hein? Vai chegar por aí. 1 Coríntios 3,15, Beck. Você também é terrível, hein? Então vamos nós. 1 Coríntios. Tô com a NT LH. Bíblia do Manuzinho. Aqui em casa, NT LH, ó. Mas... Ih, rapaz, esse aqui é doideira, hein? Se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa. Porém, ele mesmo será salvo como se estivesse passado pelo fogo para se salvar. É a ideia do juízo, né, Beck? Essa aqui é a ideia do juízo. Tem uma galera que vai entrar na eternidade, vai entrar na presença de Deus, vai viver eternamente com recompensa, com galardão, com seja lá o que signifique essa recompensa ou esse galardão. Não sei se teremos alguma diferença lá no céu, se teremos algum privilégio, algum benefício.
Acho que não é por aí não, acho que é mais uma questão mesmo de receber de Deus a honra devida pelos serviços que foram prestados no seu reino. Vocês são um edifício de Deus, usando o dom que Deus me deu. Eu faço o trabalho de um construtor competente, ponho um alicerce, o outro constrói em cima. Porém, cada um deve construir com cuidado, porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce. E nenhum outro alicerce pode ser colocado. Alguns usam ouro, prata, pedras preciosas para construir em cima do alicerce. E ainda outros usam madeira e capim, palha, o feno. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Se aquilo que alguém construiu em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá a recompensa. Mas se o trabalho de alguém for destruído, não terá a recompensa. Será salvo, passado pelo fogo. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o templo. Que ninguém engane a si mesmo. Se alguém de vocês pensa que é sábio conforme a sabedoria humana, então precisa se tornar louco para ser de fato sábio. Pois aquilo que este mundo acha que é sabedoria, Deus acha que é loucura, como diz as Escrituras. Deus pega os sábios nas suas espertezas para confundir, Deus pega os loucos para confundir os sábios. E também o Senhor sabe que os pensamentos dos sábios não valem nada. Ninguém deve se orgulhar daquilo que as pessoas podem fazer, pois tudo é de vocês. Isto é, Paulo, Apolo, Pedro, esse mundo, a vida, a morte, o presente e o futuro, tudo isso pertence a vocês, e vocês pertencem a Cristo, e Cristo pertence a Deus. Tem tudo a ver com o contexto de Corinto, Beck. Eu vou falar só um minutinho. Deixa eu fechar a janela aqui. Então, o Anderson, o meu querido aí que pediu o provérbio, eu vou voltar lá, tá bom? Eu vou voltar no seu provérbio lá, tá? É o João, João Vitor. Provérbios 4:23. Vou lá contigo. Só terminar esse aqui do Anderson. A ideia aqui, Anderson, é o seguinte, cara. O povo de Corinto era um povo muito metido, acho, sabe? Eles tinham aquelas panelinhas, eles eram competitivos demais, essa é a palavra. Competitivos. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. E, sabe, era um povo assim muito de rixa, muito competitivo, muito problemático, cara. Essa igreja era muito talentosa, cheia de potencial, tinha todos os dons, mas também tinha todos os problemas, cara. Um povo com muito potencial e ao mesmo tempo com muita dificuldade. E aí Paulo escreve, cara, para resolver esse monte de trabalho, principalmente questão das divisões que tinham na igreja. Então ele tá falando disso aqui meio que para amenizar a galera, sabe? Porque a galera é muito competitiva. E aí ele tá dizendo, olha, não adianta também só fazer as coisas, sabe? Competir quem fez mais, quem fez menos, sabe? Quem fez melhor. Eu fiz melhor do que fulano, eu faço melhor do que Beltrano. Já viu essas coisas em igreja? É terrível, cara. Essas coisas em igreja assim é complicado. Mas lá na igreja de Corinto, eles eram bem problemáticos nesse sentido também, E aí o Paulo está escrevendo isso aqui para dizer de forma metafórica, Construir com prata, com ouro, com
palha, com madeira. Ele está usando essa metáfora da construção e do material da construção para dizer de fato o seguinte: quando chegarmos na eternidade, quando encararmos o juízo diante de Deus, não há o que esconder, cara, porque o fogo de Deus, esse fogo aqui do juízo, é o olho de Deus, é a presença de Deus. Sabe, lembra que dos olhos de Jesus saiu uma chama de fogo quando João viu a eternidade? E está relatada essa revelação lá em Apocalipse. Então, cara, o olho de Jesus vê tudo, vê além do que a vista vê. Então Paulo usa essa figura aqui. Tem gente que constrói com ouro, tem gente que constrói com prata, mas tem gente que constrói com madeira, com palha. Ou seja, o juízo de Deus, como um fogo, vai ser lançado sobre todas as obras de todas as pessoas. Aquilo que foi construído de maneira preciosa, ou seja, aquilo que foi feito para a glória de Deus, aquilo que foi feito para a expansão do reino, aquilo que foi feito para servir as pessoas e edificar a igreja, por isso a metáfora da construção, isso vai permanecer para a eternidade. Porque foi feito com um material, entre aspas, entendeu a metáfora? Um material resistente ao fogo. Porque o ouro aguenta muito mais o calor do que a madeira. A prata aguenta muito mais o fogo do que a palha. Então a ideia aqui é comparar a prata, o ouro e a madeira e a palha, como quem diz assim, aquilo que é feito de forma preciosa vai passar pelo juízo e vai permanecer. Ou seja, as nossas obras, aquilo que a gente faz para a edificação da igreja, isso vai acompanhar a gente por toda a eternidade. Esse é o galardão, essa é a recompensa. É ter aquilo que a gente fez para alterar a eternidade das pessoas e edificar a igreja eterna de Jesus, isso nos acompanhará por toda a eternidade. Isso não vai se perder no juízo. Mas aquilo que foi feito com madeira e com palha, ou seja, aquilo que foi feito para a minha glória, aquilo que foi feito para a minha exaltação, aquilo que foi feito para o meu benefício, isso será queimado pelo fogo do juízo. Então, quem é que pode, de fato, trazer juízo às nossas obras? Só Jesus, cara. Só Deus, porque só Ele conhece a intenção do coração. E como as Escrituras dizem, o que é julgado não é o que a gente faz, mas por que a gente faz e por quem a gente faz, sabe? Então, Jesus vai jogar fogo em tudo, cara. Tudo que a gente faz, tudo que a gente fez, sabe? E tem gente que acha que fez muita coisa para Jesus, para a igreja e tal, mas na verdade, quando o fogo bater, não vai sobrar nada, não tem galardão nenhum. Ou seja, nada vai acompanhar por toda a eternidade. Porque o que é de mim fica aqui, no Cronos. O que é de Deus vai para o Kairos, porque já está no Kairos, porque no Kairos Deus habita. Essa é a ideia. Espero ter explicado, enfim. Então, valeu Edson, tamo junto. O menino pediu aí, o João de Marataízes, a Marcele também pediu. Vou falar do versículo de todo mundo enquanto o pastor Adonias não chega. Ele mandou uma mensagem aqui dizendo que estava num sepultamento, tá bom? Faleceu lá uma tia dele, que era a esposa de pastor também. O pai do pastor Adonias, que é também pastor Adonias, porque ele é pastor Adonias Júnior. O pastor Adonias pai é pastor e ele tinha um primo pastor, que era pastor Elias. Aí a esposa desse pastor, que é tia do pastor Adonias Júnior, faleceu. E ele estava nesse sepultamento. Por isso que ele está demorando um pouquinho, mas ele disse que já está chegando aí daqui a pouco. Enquanto isso, a gente vai batendo um papo, vai pedindo aí o seu versículo bíblico. Obrigado, Anderson. Foi bom meditar nesse trecho aí. 1 Coríntios 3,15, sobre o juízo das nossas obras. Muito legal esse texto e nem sei como que eu sabia te explicar, mas enfim, amém. Provérbios 4:23. Vamos lá, meu querido.
Eu tô com a NTLH, não é uma versão que eu gosto, porque ela não é muito próxima do original, né? Ela é uma versão bem dinâmica, beirando a paráfrase. Mas é Provérbios 4:23, né? Vamos pegar aqui. Mexer na Bíblia dos outros também é complicado, né? Bíblia do Manuzinho. Tenha cuidado, olha só, a NTLH já deu uma tradução meio interpretativa, é uma tradução dinâmica, né? E vamos ver se a gente concorda com a tradução da NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Provérbios 4:23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Eu concordo com essa tradução. A ideia é do coração, né? De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. A questão é que nós, os ocidentais, para nós o coração está aqui, né? O coração é no peito e ele é a sede das emoções. Mas isso é uma perspectiva grega, isso é uma perspectiva oriental. Essa não é a perspectiva judaica. E você tem que se lembrar que os provérbios, eles são orientais. Eles têm uma outra perspectiva. Na perspectiva oriental, desse tempo, sobretudo, e judaica, coração é aqui, gente. Porque o judeu, ele não abre um cadáver, entendeu? Ele não abre o corpo. Porque o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Ele acha que é pecado, é blasfemar contra Deus você mexer num corpo, entendeu? Então a medicina, a fisiologia, a compreensão dos órgãos para o judeu ainda era muito precária, porque eles não abriam os corpos. Os egípcios faziam isso, então eles compreendiam melhor, os gregos também, os assírios, os babilônios, mas os judeus não. Então para o judeu o coração é a mente, o coração fica aqui, ó. Para o judeu, o que está aqui são as entranhas, são os rins. Por isso que de vez em quando fala, as minhas entranhas se contorciam dentro de mim, os meus rins se derreteram, o meu estômago, as versões usam essas palavras. Porque a ideia é que quando a gente se emociona, é aqui que fica acelerado, é aqui que desarranja, dá dor de barriga, dá vontade de ir no banheiro. Então, na perspectiva oriental e sobretudo judaica, as emoções estão aqui, entendeu? As entranhas, os rins, o estômago. O coração para eles é aqui, ó, é a mente. Por isso que, lembra do salmista? Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O que ele está dizendo? Eu memorizei, eu sei de cor a tua palavra, eu guardei na minha mente. Guardei no meu coração. Aí a gente bota aqui, né? Guardei no coração. O coração, se é a sede das emoções, você guardou a palavra de Deus nas suas emoções? Não. Você só guarda na memória, gente. É na memória que a gente guarda as coisas, percebe? Então, guardei tua palavra no coração. Então, toda vez que a Bíblia, sobretudo o Antigo Testamento, de forma poética, falar de coração, você precisa entender que é a mente, tá bom? É a mente, coração. Por isso que na armadura de Deus espiritual, a salvação é o capacete. Porque a salvação é o que protege a nossa mentalidade, é o que protege o nosso coração. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração em Cristo Jesus, entendeu? A nossa mente, a nossa mentalidade fica cativa a Cristo quando nós somos salvos. É isso, tá bom, meu filho? Então, guarde a sua mente, ou seja, exercite sua memória para as coisas de Deus, porque são dos seus pensamentos que vão proceder às suas ações. Tudo começa no pensamento. Então, se você proteger seus pensamentos, toda a sua vida será protegida. Essa é a ideia desse provérbio. Muito bom, inclusive, obrigado. O Jair e o Anderson estão batendo um papo aí. Bênção. Deixa eu ver mais quem pediu aqui. Marcelo pediu um versículo, né? Já falei 1 Coríntios 3,15 do Anderson. Já falei Provérbios 4,23
do João de Marataízes. Agora tem mais um que eu tenho que falar. Alguém pediu aí, é Romanos? Romanos 5, Marcelo. O sofrimento, né? Alegrai-vos na tribulação, porque ela produz paciência, perseverança e esperança, né? E o fim disso é um caráter aprovado. Romanos 5 é paulada na cabeça mesmo. É tipo assim, fiquem alegres com os problemas, porque Deus usa os problemas para gerar mais paciência e mais perseverança na vida de vocês. Os problemas são a metodologia que Deus usa para ensinar vocês a ficar mais pacientes, perseverantes e esperançosos, e no final terem um caráter aprovado. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé em Jesus, temos paz com Ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também, aí que vem a paulada, nos alegramos nos sofrimentos ou nas tribulações, em outra versão. Pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência, e a paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Santo Espírito que Ele nos deu. De fato, não tínhamos força espiritual, mas Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa boa. Pode ser que alguém tenha coragem de morrer por uma pessoa boa, mas Deus mostrou o quanto nos ama, pois Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Paulada, né? É isso aí, não tem muito o que falar não, é isso mesmo. Graças a Deus, porque nós cremos em Cristo e podemos já participar da glória de Deus. Podemos ver, sentir e perceber a glória de Deus nas nossas vidas. E isso se dá através da fé em Jesus Cristo e do novo nascimento pelo Espírito Santo. E a partir daí, todos os problemas, todas as tribulações, todos os sofrimentos são os professores que Deus usa para nos ensinar a ficarmos mais pacientes, mais perseverantes, mais esperançosos e sermos aprovados por Deus. Resumindo, Deus usa os sofrimentos da vida para nos fazer mais parecidos com Cristo, porque Ele é o nosso exemplo em sofrimento, porque Ele sofreu tudo aquilo e em nenhum momento Ele blasfemou, em nenhum momento Ele pecou, em nenhum momento Ele abandonou a sua missão. Ele foi fiel até o fim, até a morte e morte de cruz. E graças a essa morte, nós temos a vida, e vida eterna, vida em abundância. Louvado seja Deus, é isso aí. Como disse o C.S. Lewis, gosto muito de uma frase do C.S. Lewis acerca do sofrimento, das tribulações, ele diz: o sofrimento é o megafone de Deus. Às vezes Deus quer falar com a gente não ouve, né? Ele fala, ele clama, como diz a Bíblia, né? Que tem hora que o Senhor clama para ver se a gente, tem hora que o Senhor brada, tem hora que o Senhor grita para ver se a gente ouve. Mas a gente não ouve, porque a gente está tão ensimesmados, né? A gente está tão fechado na nossa rotina, na nossa vontade. A gente é tão individualista, egoísta, né? Tão mesquinho com as nossas coisinhas pequenininhas, e Deus tem coisas eternas e grandiosas, mas a gente fica ali às vezes fechado e Deus falando e a gente não ouve. Aí sabe o que é que ele faz? Ele manda um sofrimento. Por quê? Porque o sofrimento, disse o C.S. Lewis, é o megafone de Deus. Bem, a voz de Deus, sabe, salta aos nossos ouvidos em meio ao sofrimento. A gente tem mais sensibilidade para ouvir a Deus no meio de um sofrimento. Por isso que Deus usa as tribulações, porque Ele quer falar aos nossos corações, Ele quer formar o nosso caráter, Ele quer moldar a nossa vida conforme o exemplo de Cristo. Então é isso, alegrai-vos nas tribulações, pois elas são nossas professoras para nos fazer mais parecidos com Jesus. Então é isso. O que perguntaram aí? Seria o Fael? Eu não entendi.
Ei, Adriana, ei, Késia. O Fael será amanhã, exatamente. Hoje é o pastor Adonias Júnior. Ei, Regi, ei, João. Ei, Vanderlei. Beijo, meu querido. Um beijo para sua carência. Valeu, Ed. Top das Galáxias, guarde sua mente. Tamo junto, Marataízes. Tamo junto, Marcele. Ei, Isaac, meu filho. Como é que você tá, meu bênção? Só verdade, né, meu filho? Aí, gente, o Isaac Conerte aí, ó, comentando aí, ó. Gente, esse menino é precioso, ele é diácono da nossa igreja. Nós sepultamos hoje à tarde o avô dele. E o menino, rapaz, que menino crente, que menino bom, que menino de ouro. E tá aí com a gente na live. É só verdade, Isaac. Às vezes o sofrimento vem para aguçar a nossa sensibilidade e nos fazer ouvir melhor a Deus. Gosto demais dessa frase do C.S. Lewis, Clive Staples Lewis, considerado o maior teólogo do século XX, o autor das Crônicas de Nárnia. Disse que o sofrimento é o megafone de Deus. Quando Deus quer falar e a gente não está ouvindo, Ele permite que a gente passe por uma tribulação para que a gente possa ouvir melhor a sua voz. É o Anderson. O Isaac é diferenciado. Então, gente, o pastor Adonias está chegando. Deixa eu ver que horas são aqui. Agora são 9h30. Ele deve estar chegando por aí. Ele me mandou uma mensagem dizendo que ele iria se atrasar um pouco, porque ele estava também, como eu e o Isaac, estávamos hoje à tarde no sepultamento do avô do Isaac. O pastor Adonias estava no sepultamento de sua tia, esposa do saudoso pastor Elias Teófilo. Ela faleceu e ele precisou estar nesse sepultamento. E aí ele mora em Campos, né? Ele era da Terceira Igreja Batista de São Mateus, fez um excelente trabalho. E aí foi para a Segunda Igreja Batista de Campos, uma mega igreja, maior igreja daquela cidade, uma das maiores igrejas batistas do Rio de Janeiro, do Brasil até. E ele precisou ir a São João de Meriti, se eu não me engano, para o sepultamento da tia dele. E ele foi pego, né? Claro, né? A morte não manda aviso, não manda recado. Então ele precisou sair de Campos e ir lá em São João de Meriti sepultar a tia dele, mas ele já estava na estrada quando ele me mandou uma mensagem e ele disse que assim que ele chegasse em casa, ele entraria aqui na live com a gente, tá bom? Hoje a live é com o pastor Adonias Júnior. Ele fez um excelente trabalho, principalmente com células, na Terceira Igreja Batista de São Mateus e hoje está na Segunda Igreja Batista de Campos, também uma igreja que trabalha com células, e ele é muito bom nessa área. Ele fez um ministério excelente em São Mateus e certamente Deus vai usar a vida dele para ministrar o nosso coração, para nos ensinar sobre vida discipular, sobre ser uma igreja mais leve, mais dinâmica, mais focada no discipulado e menos nos programas, nos eventos, né? E principalmente através das células e do cuidado mútuo entre os crentes, que é a maneira como ele desenvolve o ministério. Fez de forma maestral durante quase 8 anos na Terceira Igreja Batista em São Mateus e está lá em Campos agora. Tomou posse recentemente, em janeiro. Eu estive lá, inclusive tive o privilégio de dar uma palavra lá na posse, e Deus tem me abençoado, tem nos abençoado demais com a vida do pastor Adonias Júnior, e ele vai estar na live com a gente hoje. Ele não chegou ainda, para o pessoal que chegou aí depois, eu estou explicando, tá bom? Ele está chegando por conta de um sepultamento que ele teve que fazer de uma tia dele. Mas aí qual é o nosso combinado? Eu já preguei aqui em 3 textos. Me pediram 1 Coríntios 3, me pediram Romanos 5, me pediram Provérbios 4:23, e eu já preguei nos 3. Se vocês quiserem pedir mais algum versículo, eu vou pregando aí no que vocês pedirem, tá bom? Pode pedir qualquer um, pode fazer aí qualquer pergunta da Bíblia, da teologia, tá? E a gente vai aqui, na medida do possível, batendo um papo, respondendo, tentando, né? Preencher esse tempo aqui na ausência do pastor Adonias Júnior. Mas assim que ele chegar, o nosso combinado é o seguinte: eu vou ter 1 hora de live com ele,
e ele já está ciente, ele já propôs isso, inclusive. A hora que ele entrar, eu vou saber que ele já está online, já chegou em casa, vindo do sepultamento da tia dele. Então eu vou encerrar a live quando ele chegar, vou começar uma nova live, e aí vocês vêm de novo com a gente na próxima live, e a gente vai ter 1 hora de bate-papo com o pastor Adonias Júnior. Pensa num cara fera, olha, vale a pena, tá bom? Você esticar um pouquinho aí e ficar até um pouquinho depois das 10 com a gente, porque vai valer a pena, o cara é fera, tá bom? Valeu, pastor Wilson, meu querido. Você que é bênção demais, rapaz. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Você quer ser grande igual eu, 1,95 m, né? Fala, Marcão, tamo junto, Piuma. Ei, Sérgio, Deus abençoe. Má Fernandes. Texto preferido nesse tempo, qual é, Marcos? Romanos 5? Alegrai-vos nas tribulações, é? Eu acho que é, né? Pelo que eu entendi. Então, gente, vamos batendo um papo aí por enquanto o pastor Adonias não chega. Se você quiser pedir mais um versículo, quiser fazer mais uma pergunta, coloca aí nos comentários. Tem uma galera boa com a gente aí, ó, 12, 13, já bateu um pico aí de 15 pessoas. Eu sozinho falando aqui de Bíblia de forma simples. Tem uma galera aí, né? Obrigado pela presença de todo mundo. 12 é o Romanos. Romanos 12, Marcão. Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Rapaz, aguente com paciência os sofrimentos e orem sempre. Não percam a esperança, né? Tenham paciência e orai sem cessar. É isso mesmo, cara. É a esperança que nos mantém alegres, aguentando com paciência os sofrimentos e orando sempre, repartindo com os necessitados o que vocês têm, recebendo os estrangeiros nas suas casas. É a filoxenia, né? É a hospitalidade, filoxenia. É o amor ao estrangeiro, ao estranho, né? No sentido de outro, que vem de outro lugar. É traduzido como hospitalidade. Mas a palavra grega é filoxenia, filoxenia. A xenofobia é quem tem medo, ou quem trata mal o que é diferente, o que é estranho, xenofobia. E a filoxenia é o amor ao estrangeiro, mas o amor filos, ok? É aquele amor de gostar da companhia. É você fazer o de fora se sentir em casa. Isso que é a hospitalidade, é um dom de Deus. Filoxenia, filoxenia. Tem gente que tem esse dom, né? E exerce com brilhantismo, com excelência. Mas a ideia é que todos nós sejamos filóxenos, né? Ou hospitaleiros, como diz a Bíblia em Hebreus. Fazendo assim, alguns receberam até anjos, sem saber. Bom demais, né? A Bíblia é linda. Pede mais texto aí, gente. Ou faz pergunta aí para eu responder com a Bíblia, né? Pergunte o que quiser, que eu respondo o que eu achar. O que eu achar na Bíblia. Tamo junto. Rapaz, tô com a boca seca. Pedi um negócio para eu beber aqui. Bota aí um versículo aí, gente, enquanto o pastor Adonias não chega. Rapaz, a vida nossa é complicada, né? O cara tava em casa de boa, tudo certo para fazer uma live. De repente chega a notícia, faleceu uma tia. O cara é pastor, tem que dar o suporte à família, né? Aí o cara despenca de Campos, vai para São João de Meriti, lá na Baixada Fluminense. Vai lá para sepultar a tia e volta para casa para fazer a live ainda, né? Conta a história do Mazarba. Achou top. Mesa Barba. A história da minha família, cara. Mezza Barba. É meia barba, ou a barba do meio. Mezza Barba, em italiano, significa cavanhaque. Minha família, né, lá da Itália, meu avô veio da Itália, ele que trouxe esse nome pra gente. Seu Olinto Mezza Barba. E a família mora lá, numa cidadezinha chamada Farnese de Mezza Barba. 3.000 habitantes mais ou menos, tem uma fábrica de vinho, uma fábrica de azeite
e uma fábrica de amplificadores de guitarra valvulados. E produtos com muita excelência, feito tudo de forma artesanal, top de linha. Ei, Anderson, igual aquela vez... Qual vez? Cara, não é? Aquela vez que ele veio aqui bater um papo com a gente sobre células, sobre pequenos grupos, discipulado, também faleceu uma ovelha dele e ele teve que sair correndo, voltar para lá, é verdade. Ei, Isaac, você gosta de Romanos 3:23, cara? O salário do pecado é a morte. Rapaz, esse versículo é pesado, mas ele é legal. Eu tenho uma sacadinha nesse texto aqui. Ah, não, o meu acho que é no 6:23, deixa eu ver. 3:23. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Todos pecaram e estão afastados de Deus, ou separados, né, da sua glória. A ideia é essa mesmo. O salário do pecado é a morte, como diz lá no 6:23, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, o salário do pecado é a morte. Todos pecaram e por isso estão separados da glória de Deus, separados da presença de Deus. Porque a morte na Bíblia, gente, e na vida, né? A compreensão do conceito de morte na teologia e também na filosofia não é fim de existência, ok? Dependendo da linha da filosofia, caminha paralelo à nossa compreensão bíblica e teológica. A morte é a separação, a palavra, ok? O conceito morte, ele significa separação. O que está morto está separado. Por isso, todos pecaram e estão separados de Deus, porque o salário do pecado é a morte, então é a separação. Então, nós morremos espiritualmente porque fomos separados de Deus lá no Éden, mas isso reverbera espiritualmente para todos os seres humanos, porque todos, independente da época e do lugar, todos somos pecadores, né? Então estamos separados espiritualmente de Deus por causa do nosso pecado. É o nosso pecado que faz separação entre nós e Deus, como diz a Bíblia. E aí a gente precisa voltar para Deus. A gente precisa ter novamente a vida, porque estamos mortos em nossos delitos e pecados. Por isso Jesus é a ponte, é o sacerdote, ou em latim o pontífice, aquele que faz a ponte para voltarmos para Deus, ok? As religiões pregam que a prática delas vai fazer com que você chegue até a divindade. Toda religião, independente de sua vertente ou de sua essência doutrinária, toda religião tem no seu bojo a mensagem de que com a prática daquela religiosidade você vai alcançar a divindade, você vai para Deus. O cristianismo, ele não prega isso. Ele difere nesse ponto de todas as outras religiões. O cristianismo não prega que com a prática dele você vai para Deus. O cristianismo prega que nós não temos como ir para Deus, porque estamos separados por causa do nosso pecado, mortos. E uma pessoa que está morta não pode andar na direção de outra. Portanto, como nós não podíamos voltar para ele, ele veio até nós. Ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. Abriu mão da sua glória e se esvaziou de si mesmo para vir nos buscar, porque nós não tínhamos como voltar para a casa do Pai. E ele nos buscou. Então, é isso. Entendeu? Por isso que o pecado traz a morte, a separação, e nós estamos separados por causa do nosso pecado. E quanto mais pecaminosos, mais afastados, mais separados de Deus. Mas, como diz Romanos 6:23, né? Existe vida depois da vírgula. O salário do pecado é a morte, vírgula. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Se eu já fui na cidade lá na Itália, ainda não, filho. Conheço só por foto, por vídeo e pelos meus parentes que me contam as histórias. Mas se você quiser me dar uma passagem de presente, eu aceito. Uma oferta aí para abençoar o servo de Deus, você vai me fazer muito feliz.
É um dos meus sonhos, é um dos meus desejos. Ei, Anderson, João 3,17? Mas o Filho do Homem não veio para condenar, né? Porque o homem já está condenado, né? Por isso que ele veio para salvar. É a continuação, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho de Deus. Então eu dizia que a morte é separação, né? Então a ideia é exatamente essa. Estamos separados de Deus de forma espiritual e quando nós morremos, nós nos separamos. Porque o ser humano não é um corpo. O ser humano está num corpo. O ser humano é formado de dois elementos. É formado de uma parte que é material, o corpo que nós vemos, chamado também de carne na Bíblia, e é formado de uma parte imaterial, ou seja, que não é matéria, que é o nosso espírito, a nossa alma. Espírito e alma, espírito ou alma, aí depende, tem três maneiras de compreender isso. A maneira do monismo, do dicotomismo e do tricotomismo. O monismo é que o corpo mais o espírito é igual à alma. Portanto, a alma é a totalidade do ser. É a compreensão, sobretudo, do Antigo Testamento. Por causa de Gênesis, né? Deus pegou o barro, fez o homem, o corpo, soprou do seu espírito e ele tornou-se... Me dá um negócio para eu beber, por favor? Alma vivente, Nefesh Hayah. Então, o corpo mais o espírito, que é o sopro de Deus, da vida, é a alma vivente. Então, na compreensão bem primitiva, bem básica das Escrituras, lá no Gênesis, é uma compreensão monista, onde corpo mais espírito é igual à alma. Aí tem a compreensão dicotomista, que já está ali nos dias de Salomão, por exemplo, já existe uma compreensão dicotomista, porque Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, né, Salomão diz assim: o corpo volta à terra quando morre. Ele está falando ali da morte. Quando morre, o corpo volta à terra, que o deu, e o espírito volta a Deus, que o deu. Então, cada um volta para a sua origem. Se o corpo veio do barro, da terra, ele vai voltar para a terra. Vai virar terra novamente. E se o espírito veio de Deus, pelo sopro de vida, ele voltará para Deus, que é a sua origem. Então, aí não está mais a expressão nefesh, não está mais... Nefer, na verdade, é gutural, né? Não, porque é rei ali no final. Então, aí, chegou. Pastor Adonias Júnior chegou, gente. Que bênção. Que bom que ele chegou, que bom que a viagem correu tudo bem. Ele sepultou uma tia dele. Acabou de chegar do sepultamento de São João de Meriti e viajou centenas de quilômetros, foi e voltou e está aqui na live com a gente. Esse cara é um servo precioso. Pastor Adonias, eu estou batendo um papo aqui com o pessoal, esperando você chegar. Já preguei vários versículos, já expliquei várias coisas. Então deixa eu só terminar essa explicação aqui. Eu vou encerrar essa live, começo uma outra para a gente ter um bate-papo com tempo de qualidade, tá bom, meu pastor? Muito obrigado. Viu, pessoal? Ele chegou, aguarde aí, que agora que o negócio vai ficar bom. Então, terminando a explicação, o monismo é a ideia de que o ser humano é formado de dois elementos, mas ele é uma coisa só, é uma alma vivente. Corpo mais espírito é a alma. A dicotomia é a ideia de que é o corpo mais o espírito, formam o ser humano. A tricotomia é a ideia de que o corpo mais o espírito mais a alma formam o ser humano. Aí já é a compreensão grega. Então não é uma questão de qual que está certo e qual que está errado. Depende do contexto que você está lendo. Porque se você está lendo Gênesis, a perspectiva antropológica ali é do monismo. Porque era essa a compreensão que eles tinham. Se você está lendo textos
de Davi para frente, sobretudo textos exílicos, pós-exílicos, daquele tempo já influenciado pela Babilônia e pela Pérsia, você vai ter uma compreensão bem dicotomista. Agora, se você está lendo o Novo Testamento, que já é numa perspectiva grega, e sobretudo para os gregos que se escreve, porque as 13 cartas de Paulo, que é a metade do Novo Testamento, são escritas basicamente aos gentios, e principalmente para o ministério com os gentios, então a perspectiva já é tricotomista, porque o contexto já é grego, entendeu? Então é uma questão não de certo ou errado. Qual que está mais certo? É o Gênesis, é o Eclesiastes ou é o Paulo, né, que fala que o vosso corpo, vossa alma e o vosso espírito se mantenham irrepreensíveis? Não, é porque depende do contexto. Paulo escreve a gregos, então ele demonstra o ser humano na perspectiva grega, que é tricotomista. Eu entendo como uma questão de revelação progressiva. O ser humano entendia-se de uma forma, depois passou a perceber-se de uma maneira um pouco mais diferente e depois um pouco mais... percebe que vai crescendo? É mono, di e tri. Não é que foi melhorando, sabe? Não é que foi acertando. É que foi aumentando a compreensão. Não é que um está errado e o outro está certo. A gente precisa aprender a ler a Bíblia, gente, dessa forma, respeitando o contexto do escrito, sabe? Porque a Bíblia de Gênesis a Apocalipse é uma extensão de 1.500 anos. Gente, 1.500 anos passando por 4 grandes impérios. O poder mudou de mão várias vezes. Em 1.500 anos muda-se muita coisa. O Brasil só tem 500 anos, imagina só. O Brasil tem 1/3 do tempo em que a Bíblia foi escrita. Só 500 anos. E olha quanta coisa já mudou no Brasil nesses 500 anos. Imagine em 1.500 anos, que é o tempo de extensão das Escrituras. Então, muita coisa muda, a compreensão muda, e dependendo de onde está o poder, está a influência. Porque o império vai influenciar o modo de pensar e de viver de todo o seu império. Todos os detentores do poder, os imperadores, não a pessoa do imperador, sabe? Mas a figura, a nação imperadora, ela vai imperar na cultura daqueles que são imperados por eles, percebe? Como nos nossos dias, a gente tem um império que não é muito político, talvez econômico, mas principalmente um império cultural, um império filosófico, que é o império norte-americano, e ele domina, sobretudo, através da sua principal função, o principal ministério desse império é Hollywood. E aí, através dos filmes, através do marketing, da propaganda, do lifestyle americano, way of life, do estilo de vida americano, a gente copia, sabe? As nossas coisas são em inglês, e a gente fala tudo em inglês, e a gente é influenciado por essa cultura, enfim. Então, quando o poder muda de mão, né, quando o Brasil era influenciado por Portugal, tinha uma determinada cultura. Depois passou a ser influenciado muito também pela França. Aí já mudou um pouco mais a cultura, aquela coisa chique de BBB, de lá, entendeu? Aí a Igreja Católica também influenciava muito. Então, você tem ali a língua francesa, tem o latim, você tem a Igreja Católica, a religiosidade, você tem a cultura europeia, e aí agora migra esse poder para os Estados Unidos, a gente dá uma guinada e a gente entende a vida, a cosmovisão muda completamente quando muda o império. Então você precisa ler a Bíblia com essa compreensão, tá bom? Qual é o livro que você está lendo, qual é o trecho que você está lendo, quando esse trecho foi escrito, sabe? Para quem foi escrito, das mãos de quem que saiu, qual é a percepção daquela pessoa, porque quando Moisés escreve, ele tem uma perspectiva completamente egípcia. Quando Neemias escreve, ele já tem uma perspectiva completamente persa. Gente, é 8 e 80, é tudo diferente. E no meio do caminho aí, ainda tem Assíria e Babilônia. E o Novo Testamento tem Grécia e tem Roma. Então, sabe, muito cuidado ao fazer afirmações muito catedráticas, porque isso está certo e aquilo está errado. Muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado, porque teologia não é matemática. Na teologia, entendeu? 2 e 2 não é 4. Aliás, tem uma passagem na Bíblia, chamada multiplicação dos pães, que diz que 5 mais 2
dividido por 5.000 é igual a 12. Eram 5 pães e 2 peixes. Dividiu para 5.000 homens e sobraram 12 cestos cheios. Ou seja, não tenta colocar a teologia em termos racionais e delimitados, não, meu querido, porque estamos lidando com a outra coisa, tá bom? Então, meu Deus, o povo não para de fazer pergunta, eu preciso começar a live com o pastor Adonias, gente. Isaac, como o antropomorfismo, olha a pergunta do menino, gente, esse menino é bom. Formas que são apresentadas a Deus que ele não tem, mas para o nosso entendimento é melhor, é tudo muito perfeito. Exatamente, Isaac. Antropomorfismo, atribuir formas humanas a Deus. E antropopatismo, atribuir sentimentos humanos a Deus. Não é que Deus de fato tenha aquelas formas ou aqueles sentimentos, mas o escritor bíblico precisou revelar o que Deus queria usando desse artifício, atribuindo formas humanas a Deus, não porque Deus tenha aquelas formas, mas para que o leitor compreenda a revelação de Deus naquele contexto. É isso aí. Obrigado, meu filho. Você deve ter um pastor muito bom, hein? Para você fazer uma pergunta dessa. Vamos lá, gente. Eu vou encerrar essa live e vou começar uma outra do zero e teremos 1 hora de bate-papo e será riquíssimo e abençoador com o nosso pastor Adonias Júnior. Volto já já. Só um minuto.